Saudações homeopatas. Essa aula de hoje aqui foi uma palestra do terceiro encontro da Liga de Homeopatia da UniBH, né? Na Liga de Homeopatia de Medicina. O terceiro encontro do segundo semestre de 2021. Tá? Esse slide aqui que eu estou apresentando vai estar na descrição do vídeo. Então vocês podem ir lá na descrição do vídeo, que entre os e-books e os documentos que eu estou disponibilizando, eu vou estar disponibilizando também esse documento aqui em PowerPoint, tá bom? Para vocês poderem acompanhar, tá? Então vamos lá. A proposta da palestra de hoje é sobre o tema, né? Proposta das ultradiluições hahnemannianas no controle e profilaxia nas epidemias, tá bom? Bom, a gente colocou aqui epidemias, mas o mesmo serve para as pandemias, surtos e aí por diante, tá bom? Então vamos lá. Sobre as ultradiluições, né? Segundo a farmacopeia homeopática brasileira, né? Eu não vou entrar muito nesse termo técnico, eu vou apresentar alguns termos técnicos aqui, pessoal, sobre as ultradiluições, mas imagino se você está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você entende de homeopatia. Bom, a minha proposta aqui é postar esse vídeo aqui também para os meus alunos, né? Que me seguem aí no canal. Então a maior parte já são terapeutas, ou já estão estudando homeopatia, ou têm interesse por homeopatia, né? Mas as ultradiluições aí, pessoal, é quando você pega um medicamento, né? O medicamento homeopático, que é uma ultradiluição, você vai diluir ele e fazer várias sucções de acordo com a farmacopeia homeopática. Tem uma técnica muito bem específica para isso, tá? Isso sistematizado pelo Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. E quanto mais você dilui e mais você vai fazendo as sucções, né, mais vai tendo a potência mais elevada, tá bom? Então não vou entrar muito nesse termo técnico, porque não é bem a nossa proposta de hoje, tá? As ultradiluições hahnemannianas. E se quiser também aprender um pouco mais de homeopatia, se você não saiba, no link também na descrição eu vou estar deixando um curso de homeopatia, que ele é reconhecido e é um dos melhores cursos de homeopatia que tem no Brasil, né? Não exige formação nem nenhuma área de médico e nem paramédicos, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui em o que é a profilaxia, né? Profilaxia são medidas para prevenir ou atenuar doenças em níveis populacional através de diversas medidas, que vão desde procedimentos mais simples, né, como o uso de medicamento, até mesmo procedimentos mais complexos, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, né, do Covid-19, né, e nós sabemos aí que essas medidas que foram tomadas não foram tomadas apenas uma medida, né? Ou apenas duas medidas. Nos estudos do controle epidemiológico, né, para ter sucesso, nós devemos tomar várias medidas, tá? E seguindo aí o exemplo aí da Covid-19, dessa pandemia aí atual, nós tomamos diversas medidas, né, de acordo com os estudiosos aí da epidemiologia, né? Um deles foi a máscara, outro foi a vacina, distanciamento social, né? Teve alguns mais complexos ainda no início, né? Teve várias restrições, né? Lockdown e restrições também de convívio direto com aglomerações aí por diante, tá certo? Eu quero frisar nisso aí, pessoal. Sempre quando a gente for usar a homeopatia nesses casos de profiláticos, né, na situação de uma pandemia, endemia, surto ou o que seja, nós não usamos somente a homeopatia como uma medida preventiva, tá bom? Eu vou tratar de alguns casos aí que aconteceu no Brasil e fora do Brasil e a gente vai perceber, né, que a homeopatia é um dos casos, né? Não porque seja homeopatia, mas é porque são os protocolos definidos já pelas organizações responsáveis e competentes, tá? A gente não tomou
como providência, né, as medidas preventivas, apenas a máscara. Teve a máscara, o distanciamento social. Né? Não apenas a vacina, teve a vacina e vários outros medidas sanitárias responsável para diminuir essa porcentagem de contaminação. Tá certo? Controle epidemiológico, né? Vou tratar aqui também estou apresentando algumas termos técnicos, né? Para que a gente possa adentrar com maior facilidade e lá na frente, quando a gente começar a entrar no organon, a gente entender exatamente o que, né, as coisas, como o que são, né, os termos técnicos, para a gente ter uma melhor comunicação, tá bom? E tudo isso aqui, pessoal, ou é de documentos oficiais, tá bom? Tipo esse termo técnico aqui, ó, de controle epidemiológico, eu tirei de um documento da Fiocruz, tá bom? 2018. Vamos lá. Controle epidemiológico é o controle das doenças transmissíveis, baseia-se em intervenções que, atuando sobre um ou mais elos conhecidos em cadeia epidemiológica da transmissão, seja capaz de vir a interrompê-la, né? Ou seja, esse controle epidemiológico é quando a gente tem uma epidemia, uma pandemia ou um surto, né? E a gente vai intervir, ter uma intervenção ao ponto de interromper essa transmissão, tá bom? O exemplo da transmissão do Covid, o distanciamento social. Por quê? Porque esse distanciamento social quebrava o ciclo da transmissão, tá bom? Então tem vários pontos nesse ciclo de transmissão de um vírus. A gente tira um desses pontos através do uso de máscara, através do distanciamento social, através de vários fatores, a gente tirou um ponto, daí quebrou o ciclo da transmissão, fazendo assim o controle epidemiológico. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou entrar aqui em alguns termos técnicos para a gente entender exatamente o que é endemia, surto, pandemia e aí por diante, tá? Todos esses termos técnicos aqui foi tirado dos documentos oficiais da Fiocruz, tá bom? Dos diretores competentes do controle epidemiológico. Vamos lá. Endemia é o nome dado a um fator que interfere negativamente na saúde de uma população, como uma doença que pode ser ou não contagiosa e até mesmo violência que se tornam comum em determinadas regiões dentro da saúde, dentro da área da saúde, né? Esse termo não leva em consideração a quantidade de pessoas que possuem certas doenças, mas sim a frequência com que ela ocorre naquele local específico, tá bom? Então, uma endemia, a gente não vai tratar a quantidade em si de pessoas, mas vai levar em consideração a frequência que aquelas pessoas estão sendo contaminadas, tá? Então não é exatamente a quantidade de pessoas, né, contaminadas, mas a frequência em que aquelas pessoas estão sendo contaminadas, tá certo? No surto, né? O surto é caracterizado como um aumento acima do normal de um número de casos determinados de doença, né? Levando em consideração esse conceito, em casos de doenças raras, muitas vezes o único caso já pode ser considerado um surto, tá? Pois é mais do que de costume para uma região. Ou seja, aqui na nossa região aqui não existe sarampo há muito tempo. Um exemplo, tá bom, pessoal? Um exemplo. E de repente acontece uma criança aparece com sarampo. Uma única criança. Então isso já é um surto, tá? Um surto de sarampo nessa região. Um surto de sarampo nesse local, tá bom? Isso então é caracterizado por um surto, tá? Ou pode ser 5 crianças, tá? 6 crianças. É um surto. Deu um surto no caso aí de sarampo em determinada região, tá bom? Epidemia, né? Epidemia é quando uma doença atinge uma grande área geográfica e a classificação passa a ser epidemia. O mesmo termo é utilizado quando há contaminação em pontos geográficos diferentes, mas que se encontram dentro de um mesmo território, tá? Então, o que é epidemia? É quando várias pessoas se contaminaram,
tá? Mas não saíram daquele território e as pessoas podem ser ainda podem ser detectadas, saber quem está sendo contaminado, quem está contaminando, tá bom? Isso aí. E não sai daquele território, tá bom? Não sai do Brasil, não sai daquela região do Brasil, tá? Então, essa é o conceito de epidemia. Agora, já o conceito de pandemia. Pandemia já é uma pandemia, é decretada quando o surto ou a endemia passa a ser encontrado em mais de um continente e com a transmissão comunitária, não sendo mais possível o rastreamento das pessoas infectadas, ou seja, perde-se o controle da infecção de quem está sendo infectado e de quem está infectando, e não é mais nenhuma localização. Aí já abrange para outros territórios nacionais e caracterizado também por ser de outras nações ou outros continentes, tá bom? Então, esses são os termos técnicos que a gente precisava clarear a nossa mente para a gente começar a entrar agora propriamente dito na história das ultradiluições homeopáticas. Bom, temos aí agora exemplos de intervenção das ultradiluições homeopáticas na história da epidemiologia. Vamos começar aqui, pessoal, com nada mais, nada menos com o pai da homeopatia, quem sistematizou o método da homeopatia, sistematizou também o método da interferência desses preparados homeopáticos quanto às endemias. Ele presenciou 2 endemias e teve a disponibilidade de interferir lá na sua região, né, na atual Alemanha, tá? Então vamos lá. Desde o desenvolvimento da homeopatia, né, tem mais de 200 anos, né, bem mais de 200 anos, essa ciência é utilizada como ferramenta terapêutica no controle de epidemias registradas em diversas partes do mundo, né. Samuel Hahnemann, que desenvolveu a ciência de interferir nas pandemias, né, nas epidemias, que ele presenciou 2. Né? Ele usou a beladona, a tropa beladona, como um preparado homeopático, né, no controle de uma epidemia de escarlatina em 1799. Tá? E depois tratou a epidemia do tifo. Né? Em ambos os casos, ele teve sucesso nessa intervenção. Tá bom? Então, o nosso pai da homeopatia aí, que sistematizou a homeopatia, ele também sistematizou e fez o protocolo de como a gente deve interferir, tá bom? Matéria médica de Clark. Clark, um grande homeopata, que deixou vários documentos, né, vários escritos. E os seus escritos eles viraram documento histórico. Tá? Uma prova de que os documentos históricos de Clark, né, viraram documentos históricos, né, essa parte aqui também. Porque ele relata também a intervenção da homeopatia na Índia, através dessa homeopatia de Naja Triputians, né? Lá estava no meio da epidemia da peste bubônica, né? De 1899 a 1900, né? Os ingleses, juntamente com os indianos, na Índia, eles fez a interferência com a homeopatia, tá bom? Não apenas com a homeopatia, mas com vários outros mecanismos para amenizar, para ter essa interferência e esse controle epidemiológico, tá? Deane, né, o homeopata Deane, que fez essa experimentação, responsável pela experimentação da Naja tripudians, né, do veneno dessa cobra, né, em sua experimentação na epidemia da peste bubônica de 1899 a 1900, viu que a Naja preparada do veneno fresco era mais eficaz do que Laquesis e percebeu que sua ação era mais imediata. Ou seja, pessoal, isso aí,
A matéria médica homeopática de Clark, ela é um livro clássico da homeopatia, né? E sendo um livro clássico da homeopatia, ela também é um documento histórico da homeopatia, né? Então, aqui mesmo na matéria médica, né, de Nadia Trípodias, ele relata aqui, ele documenta um fator histórico da peste bubônica, né, do final do século XVIII, em que teve a intervenção com a homeopatia na Índia, tá bom? Sobre a pandemia de 1918, do início do século XIX, a gripe espanhola. Eu poderia falar inúmeras vezes aqui, inúmeros exemplos, né, dessa intervenção da gripe espanhola com a homeopatia, né, no continente europeu, no Brasil, na América do Sul como um todo, principalmente na América do Norte, Canadá e Estados Unidos teve uma grande interferência. Até naquela altura do início do século XIX existiam vários hospitais homeopáticos e vários homeopatas competentes que entraram para a história da homeopatia com muito louvor, né? Mas em seguida, no final do século XIX, para o início do século XX, né? E no início do século XX também, teve uma grande repreensão da comunidade médica e científica para destruir a homeopatia e acabou fechando praticamente todos os hospitais homeopáticos dessa época, tá? Mas teve uma grande intervenção, tá? Aqui no Brasil, pessoal, para a gripe espanhola, o governo federal adotou uma homeopatia para fazer o controle da gripe espanhola aqui no Brasil. Essa homeopatia chamava gripina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas chamavam gripina, esse preparado homeopático, tá bom? Que era um remédio elaborado cientificamente por homeopatas, né? Que ele não propõe nenhuma cura milagrosa, apesar de certos exageros nas propagandas, ou seja, o próprio governo fez uma propaganda exageradamente como que apenas a homeopatia iria salvar o Brasil da gripe espanhola. Bem, sabemos que não é assim, porque, de acordo com os estudos da epidemiologia, nós precisamos ter um medicamento e vários outros fatores que impedem o ciclo da contaminação, né? Então vamos lá. Anunciada como remédio da gripe espanhola, a gripina era produzido pelo laboratório de Alberto Siebra, um famoso médico homeopata paulista, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Era bastante respeitado pelas autoridades, que inclusive recomendava o uso da fórmula, tá? Ela seguia os princípios do sistema elaborado pelo o médico alemão Samuel Hahnemann, tá bom? Então, teve esse fator aí que muitos homeopatas desconhecem, né? A epidemia aí do início do século XIX, a gripe espanhola no Brasil foi tratada com medicamento homeopático e inclusive com grande sucesso, tá bom? Bom, vamos adiante. Bom, já vindo aqui para o estado de Goiás, aonde eu estou, né, pessoal? Essa notícia aqui, ela é de 2014. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Essa palestra que eu estou fazendo aqui hoje, ela foi fruto de uma pesquisa, né, e de um artigo científico publicado em 2015, tá bom? Então, muitos dos relatos eu procurei um ano antes, em 2014, tá? Nem imaginava que nós poderíamos passar por uma pandemia igual nós estamos passando, né? Mas isso aqui eu já estava estudando ela em 2014 e publiquei um artigo no final de 2015, tá? Foi publicado na revista científica da Unip e nós também nós divulgamos esse trabalho na Semana Científica da Farmácia, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um documento oficial do governo, porque ele é um jornal oficial aqui do estado de Goiás, né?
do então governador da época, né? O nome do jornal chamava Notícias Mais Goiás, tá? Diziam assim: medicamentos homeopáticos previne e trata doenças, fortalecendo o sistema imunológico e reduzindo a gravidade dos sintomas. Mais de 200 mil pessoas em 75 municípios goianos foram beneficiados. Notícia do governo de Goiás de 2014. O que é que isso aqui queria dizer? Esse projeto aqui, ele aconteceu no estado de Goiás e ainda está acontecendo, né? Quem encabeça esse projeto é o Hospital de Medicina Alternativo, que é um hospital governamental, então ele é sustentado pelo o SUS, tá bom? Então, nessa endemia que teve aqui, essa endemia que nós temos do vírus da dengue, né? Que a dengue é um mosquitinho que transmite, mas tem o vírus ali no mosquitinho, tá bom, pessoal? Então a gente estava com essas sérias preocupações e estava ceifando muitas vidas aqui também, e nós estávamos tendo transtornos tremendo quanto à dengue, tá? E nada resolvia, né? Daí o Hospital de Medicina Alternativo, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, né, autorizado pelo governo, propôs essa intervenção da homeopatia, tá? Juntamente com a intervenção da homeopatia, também teve a intervenção de vários outros médicos não homeopatas, teve a intervenção dos agentes de saúde que iam importa, né, para descobrir se tinha algum foco do mosquito da dengue. Tinha outros, os disque denúncia também, que quando a pessoa via que tinha algum foco de mosquito da dengue em determinado local, eles acionavam a polícia ou a fiscalização e aí por diante. Então quer dizer que não foi apenas a homeopatia, tá? Mas a homeopatia, ela seguiu o protocolo hahnemanniano para a intervenção das endemias e teve um sucesso tremendo. Nem todos os municípios aderiram a essa proposta da homeopatia, mas no estado todo, a capital e mais 75 municípios aderiram a esse projeto, tá bom? Então, vamos aqui agora para um documento da SES, que é a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, né? O projeto caminha para a quarta etapa, isso era em 2014, tá bom? E a previsão é alcançar mais 70 municípios, ou seja, tinha alcançado 75 municípios e depois ia alcançar mais 70, tá? Nessa quarta etapa, tá? Municípios goianos que compõem as regiões endêmicas da doença, tá? Goiás é o pioneiro no sentido de disponibilizar a fórmula homeopática gratuitamente em níveis estadual. Relatórios da SES, Secretaria Estadual de Saúde, né, do Estado de Goiás, aponta uma redução de até 65% de novos registros e infecção por dengue nos municípios que aderiram ao projeto do uso da homeopatia. Tá? Então, o Hospital de Medicina Alternativo, juntamente com a diretoria muito competente, né? Eu conheci a diretoria da época, eles fizeram um estudo epidemiológico de acordo com a proposta hahnemanniana, tá bom? E que a gente vai ler aqui logo em seguida, depois que a gente terminar esse fator histórico da intervenção epidemiológica, nas epidemiologias, né, da intervenção homeopática, né? E a gente vai começar a ler alguns parágrafos do Organon, aonde o Samuel Hahnemann deixa claro o que tem que ser feito, tá? E o pessoal lá do Hospital de Medicina Alternativo fez isso e identificou o gênio epidêmico, o gênio epidemiológico, tá? E traçou um perfil epidemiológico homeopático. E eles elegeram algumas homeopatias e fez um preparado homeopático.
e disponibilizou gratuitamente, tá? Obviamente o SUS bancava essa produção, né? Foi dentro do hospital de medicina alternativa, existe a farmácia homeopática, tá? E dentro dessa farmácia homeopática que foi feito as doses. Na época, eu me lembro até que eu tomei essa homeopatia, né? Eles davam as gotinhas, eram gotinhas, tá? Eles prepararam milhares e milhares de doses. Eu tomei 2 doses, porque era o protocolo da época, era tomar 2 doses. Era nos copinhos de água, eles pingavam algumas gotinhas no copinho de água e a pessoa tomava. Aquilo era uma dose. Depois de tanto tempo, você tomava a segunda dose. Tá bom? Então, esse aí foi um exemplo que eu estou dando, um exemplo que eu vi, convivi e estudei, né, essa intervenção e vi que teve foi muito significativo o resultado no uso da homeopatia. Foi até bom, pessoal, todos os estados, todos os municípios do nosso estado de Goiás não ter aderido ao projeto, porque aí a gente pôde comparar, né, com a homeopatia, né, o que estava acontecendo com os municípios com a homeopatia, qual que era o grau de contaminação da dengue, e comparamos também os municípios que não utilizaram a homeopatia como uma forma complementar para controlar esse problema que a gente estava tendo, esse problema endêmico que a gente estava tendo da dengue. Tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos aqui entrar na proposta de Samuel Hahnemann para a intervenção epidemiológica. Ou seja, nós vamos, de acordo com os conceitos que a gente colocou aqui agora, e de acordo com os fatos históricos, inclusive um desses fatos históricos eu pude conviver, pesquisar, estudar e publicar um artigo científico falando sobre, né? Nós vamos ver aqui a proposta de Samuel Hahnemann, tá bom? Então não é algo que eu estou inventando, é algo que eu convivi, né, com as autoridades competentes sanitárias da época, em 2014, e o que o Samuel Hahnemann fala, tá bom? Nós vamos começar aqui citando, dando uma citação aqui, né? Eu poderia citar vários parágrafos do Organon, do Samuel Hahnemann, mas, no entanto, nós não temos tempo. Então, eu vou entrar aqui no parágrafo 81, porque ele é muito importante nesse fator. E para seguir o protocolo homeopático, tá? É do parágrafo 100 ao parágrafo 104, tá bom? Se você quiser estudar aí na sua casa depois, né? Os parágrafos que você pode estar estudando, até mesmo para poder fazer uma melhor intervenção na homeopatia, com a homeopatia, nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Procure o parágrafo 81, o parágrafo 100 ao 104, tá bom? E o que o parágrafo 81 fala? Hahnemann coloca que em epidemias de uma mesma patologia jamais retorna do mesmo modo, né? Diferindo de seu curso de vários de seus sintomas mais marcantes. Na prática clínica, observa que um surto de dengue, por exemplo, para outros, os sintomas patognomônicos diferem em intensidade e até mesmo no modo das suas apresentações. As pessoas atingidas pela doença. O que é que está falando aqui nesse parágrafo, pessoal? O exemplo da dengue, né? Tem aquela endemia no período da chuva. Daí vem o período da seca, onde não temos água, não temos a proliferação do mosquito, porque o mosquito precisa daquela água para proliferar, não temos tanto. Vai lá abaixo, quase chega a zero a contaminação, tá? Nas próximas épocas, nas próximas chuvas, começa a vir mosquito para todo lado, né? Deposita o ovo lá nos lugares lá onde fica a água parada e começa mosquito para todo lado, mosquito contaminado, né? Pelo vírusinho lá da dengue. E de repente a endemia ela volta tudo novamente. O que Hahnemann está falando aqui? Hahnemann fala aqui que o medicamento homeopático, o gênero epidêmico,
do ano passado não servirá para esse ano. Nós devemos fazer outro estudo, como se fosse outra doença nunca antes existida, tá bom? Mas lá na frente nós vamos ver que existe apenas uma particularidade que vai virar uma exceção, tá bom? Então vamos lá, continuando o parágrafo 81. Cada epidemia isolada é de caráter peculiar. Lembre do parágrafo 153, os sintomas raros, estranhos e peculiares. Cada epidemia é isolada em caráter peculiar, uniforme e particular em comum em todos os indivíduos afetados, tá? Quando esse caráter se encontra no conjunto característico dos sintomas comuns a todos, aponta-nos o caminho para a descoberta do medicamento homeopático específico, adequado para todos os casos, a qual então é praticamente eficaz, e todos os doentes que gozavam de uma saúde razoável antes da epidemia, isto é, que não sofria cronicamente de psora desenvolvida, tá? Não vou entrar aí no que ele quer dizer com psora desenvolvida, não. Mas o que ele está falando aqui agora é que nós devemos, né, encontrar os sintomas peculiares àquela endemia, né? Você vai isolar geograficamente, você vai isolar aquela população, não isolar no fator físico, mas isolar para um estudo, tá bom? E vai tirar quais são os sintomas peculiares, os uniformes, né? aqueles sintomas que todos estão tendo, e vai modalizar aqueles sintomas, tá bom? Os sintomas particularmente comuns àqueles indivíduos infectados, e a partir disso você vai ter um gênio epidêmico, tá bom? Vamos lá, agora, olha, no parágrafo 100. Elucida que as doenças com caráter contagioso são sempre as mesmas. Assim, deve-se coletar todos os sintomas presentes em casos, inclusive os mentais, podendo-se chegar a um medicamento ou a um grupo deles e assim auxiliar de forma profilática e curativa, tá bom? Ou seja, a homeopatia, ela serve tanto para ter a intervenção numa epidemia, numa pandemia, quanto profilática, quanto curativa. Ou seja, para você não pegar a doença, e se pegar, ela vir bem amenizada, né? E quando pegar, você também pode fazer um tratamento homeopático para ter a cura daqueles sinais e sintomas, tá bom? Bom, a exceção que ele coloca lá, ó, no final do parágrafo 100, são exceções às epidemias resultantes de agentes contagiosos que sempre permanece o mesmo. Exemplo da época, ele colocou até exemplo aí, né? Varíola, sarampo. Ele colocou esses dois exemplos aí, tá bom, pessoal? Ou seja, as epidemias resultantes de agente contagioso não precisa sempre vir com um novo estudo de gênio epidêmico. O mesmo gênio epidêmico daquela época que nós estudamos, ele vale para agora também, seja ele do ano passado ou seja do semestre passado. Ele valerá para agora. Por quê? Porque ele não muda segundo o Hahnemann, tá certo? Não estou falando isso da minha cabeça, não. Tá aqui, ó, no parágrafo 100, tá bom? O finalzinho do parágrafo 100, ele descreve muito bem isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Gênio epidêmico medicamentoso. Gênio epidêmico e medicamentoso, né? Para determinar um gênio epidêmico, utiliza-se uma estratégia de repertorização homeopática que leva à escolha de um ou vários medicamentos homeopáticos apropriados ao tratamento de uma doença epidêmica. Vou fazer uma pausa aí, pessoal.
existe a lei do medicamento único, tá? Que deve ser respeitada. Existe a escola unicista, existe a escola pluralista, que não respeita a lei do medicamento único, tá? Mas a lei do medicamento único está aí para ser respeitada. As 4 bases da homeopatia estão aí para ser respeitada. Quando que não vai prevalecer essa lei do medicamento único? Em uma pandemia, tá? Hahnemann coloca aí, ó, para encontrar o gênio epidêmico, tá? Homeopático, utiliza uma estratégia de repertorização homeopática que leva à escolha apropriada ao tratamento da doença epidêmica. Consiste na observação e na anotação de diversos sintomas comuns apresentados pelos pacientes acometidos, na repertorização destes sintomas e estudo na matéria médica homeopática dos medicamentos, que aparecem com maior capacidade de cobertura, totalidade sintomática da doença. Às vezes, nesse caso da pandemia ou da endemia, não vai ser apenas não vai ser apenas um medicamento que vai cobrir todos aqueles sintomas. Então, o que você tem que fazer? Escolha mais de um que possa abranger com mais eficiência a totalidade sintomática da doença. Tá certo? Então, isso não é eu que estou falando, não. Samuel Hahnemann, aí, ó, a partir do parágrafo 100, tá? Quando ele descreve aí o gênio epidêmico. Aqui agora eu vou colocar aqui um exemplo, né, da nossa do nosso atual momento, né, essa pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, né. Isso aqui foi um estudo publicado pela Fiocruz em 13 de 4 de 2020, né. Ela publica esse documento aqui, né, que é intitulado como Homeopatia estuda sintomas da Covid-19 no Brasil. Tá? Quando fala homeopatia estuda, são os órgãos competentes, né, as instituições competentes aí que nós temos no Brasil. Nós temos várias instituições competentes que conseguem fazer isso, né, de uma forma muito atenciosa. E eles estudaram o gênio epidêmico, né, homeopático da Covid-19. Tá? Daí eu peguei um pedacinho só para colocar aqui como exemplo para como que eles conseguiram chegar a um gênio epidêmico e eleger um medicamento homeopático que abrangesse toda a história. Como que é esse protocolo? Tá? Se você quiser estudar mais, está lá. Parágrafo 100 a 104 do Organon de Hahnemann. Os principais sintomas, segundo o estudo aqui, tá? Publicado pela Fiocruz. Fraqueza, febre e tosse. De acordo com esses estudos, né, os sintomas mais mencionados foram indisposição, fadiga, astenia, fraqueza e cansaço. Presente em 74%. Né? Essa porcentagem aqui não é de 100% não, viu, pessoal? Tem um gráficozinho lá que eu preferi não colocar aqui porque não é a proposta. A proposta aqui é mostrar para vocês apenas como que é feito essa investigação para poder ter a repertorização para escolher o gênio epidêmico e a homeopatia eleita, que abrange a totalidade sintomática. Vamos lá. Indisposição, fadiga, astenia, fraqueza, cansaço. Representa 74% dos entrevistados, dos doentes, dos pacientes que foi entrevistado. Tá? Febre, 70%. Tosse seca, 70%. Dor de garganta, dispneia, respiração difícil e dor de garganta foram citadas por 52% dos pacientes. Pneumonia, 19%. Também esteve presente no grupo em segundo estágio de doença. A partir dos sintomas foram discutidos 5 medicamentos relacionados. Ou seja, eles pegaram todos esses sintomas, esses sinais e sintomas, e de acordo com isso, eles elegeram 5 medicamentos homeopáticos para tratar a pandemia, tá? Isso tanto na prevenção quanto no tratamento endêmico, tá certo?
Mas como que eles fazem isso? Como que é feito essa repertorização? Aí que tá bom? Você vai pegar, cada sintoma, cada sinal e sintoma, o homeopata vai estudar um por um. Vou dar um exemplo para você. Febre, eu vou pegar o sintoma febre e vou olhar em toda a matéria médica e vou modalizar esse sintoma febre. Como que é a vivência desses pacientes quanto à febre? Como que é essa febre deles? Né? Na alopatia, o que a gente fazia? Dá uma dipirona, que serve aí para febre, antitérmico, né? É maravilhoso. Então dá dipirona. Mas na homeopatia não. Na homeopatia a gente tem que perguntar como que é essa febre, né? Como que acontece essa febre? Como que é a vivência dessa febre para cada paciente? E depois a gente vai olhar na matéria médica homeopática, tá bom? E isso também para febre, para tosse, para fraqueza e todos os sintomas levantados, tá bom? Ou seja, é trabalho suado de dias, tá bom? Então vamos repertorizar uns sintomas aí, vamos repertorizar a febre, né? Já que damos exemplos aí da febre. Olha lá, modalizando os sintomas febre, né? Aqui eu coloquei apenas 3 homeopatias e 3 febres diferentes, mas no tratamento homeopático nós conhecemos aí em torno de 40 a 50 tipos de febres diferentes, tá bom? E isso aí em várias homeopatias, tá? Mas eu coloquei aí 3 homeopatias, mais ou menos que a gente tem, que participa do dia a dia, né? Mais comum aí da nossa clínica homeopática, tá bom? Pra gente ter essa familiaridade. Vamos começar por acônito. Febre alta, seca, em suores, pele vermelha e ardente, ansiedade intensa, mãos quentes e pés frios. Essa é a vivência de acônito. Então, se o paciente ele teve esse sintoma modelizado febre de acordo com isso aí, então o medicamento, um dos medicamentos eleitos será acônito, né? Daí a gente elege um monte de medicamento e depois passa novamente fazendo outro funil, né? Às vezes um medicamento já não precisa porque o outro já cobre ele, então ele já é descartado, né? Daí ou fica um composto, né? Geralmente com 3 medicamentos. Geralmente, não estou falando que é regra não, tá? Geralmente. Briônia, como que é a febre em Briônia, né? Calafrios manhã e noite, começa em pontadas dos dedos e dos lábios, piora enquanto se movimenta, suores ácidos que melhoram o paciente, tá? Quando repousa e pressiona a parte afetada, melhora, sede intensa de bebida fria, de grandes goles e grandes intervalos, tá? Essa aí é a vivência da Briônia na febre. Vivência do mercúrio solúbilis na febre. Calafrios, febre, coriza, suores noturnos profundos que não melhoram. Hálito fétido, intensa sede de pequenos goles e intervalos curtos. Língua úmida, com impressão de dente, tá? Então aí, de acordo com o parágrafo 153, você vai levantar os sintomas raros, estranhos e peculiares de cada sintomas aí da febre, tá? Vou dar um exemplo aqui. O que é a febre em si? Vamos pegar um suor da febre, né? Um dos sinais da febre, tá? Em acônito, febre alta e seca, sem suor, tá? Acônito é sem suor. Se tiver suor, não é acônito, tá? Inclusive, se você for prescrever acônito, você olha lá, se a pessoa soa, se ela tiver um suor grande, não passa acônito porque não vai resolver, tá? Se a pessoa for uma pessoa seca, não soa, na febre ela não soa, e a pele bem rubra, né? Geralmente fica quente e rubra, passa acônito, tá? Agora, se ela suar, não é acônito, independente de qualquer coisa, tá bom? Briônia,
suores ácidos que melhoram o paciente, né? Briônia tem um suor muito ácido, né? Soa à noite, soa aquele suor ácido. A gente sente até aquele odor ácido, né? Depois ela vai lá e toma um banho, tá? E fica ótima, tá? Essa é a Briônia, tá? Mercúrio solubilis. Como que é o suor do mercúrio solubilis? É um suor noturno, profuso, e que não melhora. O cara soa, aquela agonia louca e tem pesadelo e tudo, e soa e não melhora hipótese alguma, tá bom? Então, a gente modalizou aqui agora, né, apenas com 3 homeopatias, mas para fazer um gênero epidêmico, a gente deveria ter várias homeopatias, tá? A gente deveria olhar várias homeopatias, como que é a vivência da febre, tá? Então, a gente viu a febre, um sintoma, uma parte da febre, né, que é o suor, tá? Então, a gente viu aí que são 3 manifestações completamente diferentes. Isso na alopatia, não. Isso na alopatia vai tudo pro mesmo saco e vamos embora com a dipirona aí, tá? Agora, na homeopatia, não. Na homeopatia, nós acabamos de modalizar os sintomas febre, né? E como que é o suor na febre, tá? Gente, isso não é difícil, tá bom? Basta você ter um conhecimento prévio da matéria médica homeopática. Se você tem dificuldade de estudar a matéria médica homeopática, tá? Eu já fiz um estudo sistematizado. Eu sistematizei igual estou falando aqui. Já separei os sintomas raros, estranhos e peculiares de cada homeopatia, tá bom? Então, é o estudo sistematizado da matéria médica homeopática que eu tenho, tá? Muita gente já adquiriu, né? As pessoas gostaram, tá? Então, se você quer adquirir esse livro, vou deixar aqui abaixo também, na descrição, o link. Ou pode colocar no comentário aí, eu quero ter acesso ao e-book da matéria médica homeopática. São 100 homeopatias dessa forma aqui que eu estou descrevendo para você. Pessoal, não é difícil decorar. Sistematizado dessa maneira daqui, você consegue decorar a matéria médica homeopática e se liberta dos programas, né? Se liberta aí do software. Aí. Não sou contra programa, não sou contra, mas eu nunca usei, tá? Nunca usei porque tá tudo aqui, tá bom? E não me sinto melhor do que ninguém. Apenas consegui sistematizar de algum ponto, de algum modo em que eu lembro das homeopatias necessárias para prescrever aí no consultório, tá bom? Então, pessoal, esse é a maneira em que a homeopatia tem a intervenção nas epidemias, nos surtos, nas endemias e aí por diante. Tudo que eu falei aqui foi baseado em documentos, né, por documentos institucionais, governamentais e principalmente aqui na prática descrita por Samuel Hahnemann, nosso pai da homeopatia, ou seja, não inventei nada da minha cabeça, tá bom? Bom, pessoal, sucesso a todos, foi um prazer ministrar essa palestra aqui para vocês, algo que eu já tinha estudado lá em 2015, né, e estamos aí precisando, né, desse estudo aí agora. Então, sucesso a todos!